Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje a gente vai falar sobre economia circular com a presença da diretora de estratégia do Grupo Interação, grupo que está presente no Rio de Janeiro e São Paulo. E para começar esse bate-papo, a gente já quer fazer uma pergunta que é: o que é economia circular? Olá pessoal, muito prazer estar aqui. Obrigada, Bruno, pela oportunidade. Economia circular é dar um novo valor, uma nova rota para aquilo que é considerado rejeito, ou comumente chamado, considerado lixo. Então, quando a gente fala de circularidade, a gente está pensando em reaproveitar aquele material novamente dentro de algum processo produtivo, ou utilizando ele de alguma outra forma, ou até mesmo agregando valor para aquilo que era para ser descartado. Então, a gente pode falar de economia circular na moda, economia circular no processo produtivo, economia circular para bens de consumo. Então, economia circular é tirar a ideia da linearidade, né? O que é linearidade? Eu produzo, distribuo, consumo e descarto. Então, esse é o processo linear. Então, ao invés de descartar, a economia circular ela propõe retornar aquilo que eu não quero mais para uma outra forma, ou seja, novamente no processo produtivo, ou utilizando, agregando valor de uma outra forma. Então, assim, em linhas simples e gerais, isso que a economia circular se propõe. Engenheira Vanessa, a gente vai falar depois do Grupo Interação, que é um grupo, né, presente em Rio de Janeiro, em São Paulo, e uma empresa que faz a recolha de resíduos. E depois, ao final, você vai explicar um pouco sobre o grupo. Mas, para já, como que empresas como o Grupo Interação, por que elas são tão importantes para a economia circular? O Grupo Interação, dentro do setor da economia circular, nós nos entendemos como operadores da reciclagem, né? Ou seja, aquele que vai pegar o material que ia ser descartado e transformar ele em alguma outra coisa. Então, hoje o Grupo Interação possui clientes, por exemplo, da indústria alimentícia, da indústria automotiva, da indústria de peças automotivas. E toda a indústria gera no teu processo produtivo resíduos, aparas. Então, qual que é o papel do Grupo Interação na economia circular? Beneficiar essas aparas e transformá-las em outros produtos. Então, por exemplo, né, como conceito, a economia circular, ela, para além de agregar valor econômico no final do teu processo, ela também prevê a regeneração dessa economia para uma economia que se sustente, para uma economia que reintroduza esses materiais na cadeia produtiva e no processo econômico de produção e consumo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente da indústria alimentícia. Quando ele compra a matéria-prima, ele recebe isso paletizado, recebe isso em embalagens e com aquele plástico fino, que a gente chama ele de stretch. E tem outro tipo de plástico, que é o polímero de baixa densidade, o PEBD. Se a gente está numa economia linear, isso aqui é simplesmente jogado fora. Então, comprei minha matéria-prima, tirei isso como lixo e joguei fora. Ou eu posso vender, mas isso não entra dentro do meu processo. Eu apenas reciclo e isso sai do meu processo. Qual que é o papel do Grupo Interação? Quando o meu cliente gera isso no processo produtivo dele, seja na aquisição de matéria-prima, ou seja também algum resíduo de escritório de plástico, eu pego essa para, transformo ela nesse material limpo, eu lavo ele, né? Faço todo o processo de lavagem. A gente chama um processo de aglutinação, né? Ou seja, eu esquento ele em altas temperaturas, aglutino ele, passo para um processo de extrusão, transformo esse plástico em pellets, isso aqui é o grão, né? Grão de PEBD, e depois eu consigo valorizar ele transformando em produto, que é, no caso, por exemplo, essas sacarias. Isso aqui foi feito com a para do meu cliente. Então, qual que é a função do Grupo Interação
na economia circular, transformar a indústria da transformação dos plásticos, no nosso caso, né, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, para um novo produto. E aí, esse meu cliente que gerou essa ele pode pegar como que esse plástico vai voltar para a cadeia em forma de um outro produto. E aí a gente fecha o ciclo da circularidade. Então, acho que de maneira mais concisa, como a gente se torna peça-chave na economia circular com os nossos clientes, operando o processo de transformação para a circularidade. Mas existe somente esse exemplo do plástico? Não. Um outro exemplo que a gente trabalha bem fortemente é dos produtos orgânicos. Então, a gente tem uma linha bem grande de produtos acabados da indústria de produtos panificados, né? Então, bolo, pão, bolachas, biscoitos. A gente recebe bastante produto acabado com a marca do cliente. Então, ao invés de eu triturar isso, descaracterizar esse logotipo e mandar para aterro ou compostagem, o que a gente consegue fazer? A gente tritura esse produto acabado ou essa massa, né, um rejeito que sai da indústria. A gente consegue separar a fração plástica, a embalagem da orgânica, e eu consigo levar isso ou para álcool de cereal, para usinas de álcool, para transformar em álcool de cereal, ou para ração animal. Então, colocar esse farelo como complemento nutritivo para a ração animal quando não estão vencidos. Então, a circularidade, a gente tem facilidade de enxergar em papelão, plástico, alumínio, né? Os materiais mais conhecidos da reciclagem. Mas na indústria também é possível obter a circularidade a partir da fração orgânica também. Engenheiro, nós iniciamos já com uma aula de circularidade, mas o pessoal que está nos assistindo, se você fosse definir um fluxo para explicar a circularidade, como você definiria? Né? Começa lá os resíduos lá dentro da empresa e depois acontece como? Acontece a partir do momento que eu dou uma nova vida para esse resíduo. Então, existe o processo da empresa, né? A empresa vai gerar esse resíduo, passa por todos o processo de segregação desse material, seja orgânico ou reciclável, e aí, ao final, ao invés de eu simplesmente reciclar ou dar um destino final para aterro com processamento e incineração, eu consigo voltar essa matéria de uma forma regenerada. Então, a gente pode reaproveitar alguns produtos ou componentes, reciclar e remanufaturar, ou reintroduzir dentro do meu processo produtivo novamente. Então, de forma simples, a economia circular diz respeito, existe o processo da produção. Então, primeira etapa, produção. Segunda etapa, distribuir o meu produto. Terceira etapa, meu cliente consumiu o meu produto. Quarta etapa, meu cliente descartou o meu produto, né? E a quinta etapa, eu coletei esse produto e eu agreguei novo valor do meu produto para a cadeia produtiva. Um exemplo que a gente pode dar são as garrafas de vidro, as long necks, né? Cervejinha. Então, a indústria, ela produz, distribui, o consumidor consome, a embalagem, ela pode ser voltada para o processo produtivo, depois que é triturado, feito toda uma limpeza do caco, né, ou da garrafa inteira, e isso volta para os fornos de vidro para fazer uma nova embalagem de vidro, e esse vidro volta para o processo produtivo de cerveja. Então, a economia circular, ela reaproveita todo o resíduo, o rejeito, e insere novamente no processo produtivo ou em outros processos com valor agregado para regeneração. Agora, eu escutando você falar, eu penso que seja algo um pouco mais complexo, né? E imagino que tenha muitos desafios para a implementação da circularidade. Você poderia citar e comentar sobre os desafios? Sim, a gente tem um desafio muito grande na economia circular. Aqui no Brasil, a gente tem uma particularidade, né, que nosso país
existe uma extensão continental, né? São mais de 5.000 municípios com habitantes, tanto com uma densidade populacional baixa e temos cidades maiores. Mas, de modo geral, não somente no Brasil, acho que o maior desafio é a logística. Por quê? E a regionalização. Porque a logística ela pode inviabilizar a comercialização desses materiais para a unidade que vai beneficiar esse material. Então, um grande exemplo, no Brasil, a maioria das indústrias de formas de vidro estão aqui no sul e no sudeste, né? Eu falo aqui do estado de São Paulo. Só que a indústria circula vidro em todo o país. Todo o país tem vidro, né? Tem material, embalagem, produto com vidro. Um outro exemplo é a reciclagem do Tetra Pak, né? Da embalagem longa-vida, melhor dizendo. Embalagem longa-vida, a maior parte das unidades de reciclagem de embalagem longa-vida encontra-se no sul. Então, a logística para vencer isso, para fechar o processo da economia circular, ela é crucial. Existem matérias, né, e materiais que são financiados por esses produtores de papel, papelão, outros tipos de embalagem, que financia essas rotas para que a circularidade aconteça. E existem materiais que a gente ainda não tem essa maturidade. Então, o grande desafio, em primeiro lugar, é a logística. Segundo lugar, é a regionalização. Então, aqui em São Paulo, eu tenho um valor de compra e venda desses materiais. Um outro exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho um outro preço que é praticado. No Nordeste, em Pernambuco, em Recife, eu tenho um outro preço que é praticado de compra e venda desses materiais. Então, se eu não tenho um business plan, né, um modelo de negócio que respeita essa regionalização, eu vou praticar o mesmo preço que eu pratico aqui no Sudeste, lá no Nordeste. A conta não fecha. E isso pode viabilizar o meu negócio e pode romper aí com a sustentabilidade da cadeia circular. Então, é preciso que a gente adote modelos econômicos com inclusão social, observando todas essas particularidades para que meu negócio se mantenha em pé. E é necessário que a gente leve em consideração tanto o fator logístico quanto o fator da reciclabilidade dos materiais e da regionalização. Aí é um outro ponto que eu queria entrar, que é a reciclabilidade, que é um desafio para a economia circular. Então, aqui eu dei um exemplo muito... Não vou dizer que é fácil, senão meus colegas, né, vão ficar bravos comigo. Mas o plástico tem uma linha, né, uma linha de tecnologia, plástico monomaterial, ele tem uma linha conhecida de tecnologia para que isso seja circular. Agora, quando a gente encontra materiais de multicamadas, então, numa embalagem eu tenho alumínio, eu tenho plástico e eu tenho papel, por exemplo. Igual essas embalagens que a gente consegue encontrar em vários produtos. Eu não sei se dá para enxergar, mas eu tenho plástico de baixa densidade entre uma camada de alumínio e um outro tipo de plástico, plástico mais rígido, por fora. Aqui no Brasil, a gente classifica ele como multicamada, embalagem número 7, né? Identificação 7. Então, isso aqui é muito complexo de você reciclar e de você ter um mercado que compre essa para reciclada. Então, quando eu tenho uma dificuldade aqui na saída, ou seja, a demanda, eu tenho baixíssima demanda para consumir esse produto, essa para desse tipo de embalagem a ser reciclada. Então, quando eu não tenho uma demanda aqui na ponta, muito dificilmente eu vou ter unidades recicladoras para esse tipo de material e, consequentemente, o meu valor agregado é baixíssimo. E o que motiva a cooperativa, catadores autônomos, indústria a pagar ou a colocar energia para separar um material? Valor econômico.
Então, se eu não tenho um valor econômico nesse tipo de material, eu não tenho reciclabilidade, ou seja, eu não tenho uma rota que impulsiona que essa embalagem seja separada, triturada, vendida para ser um processo circular. Então, a reciclabilidade, ou seja, o fato daquela embalagem ou material ser reciclado em vários tipos de regiões, ele também é um fator muito importante para que a economia circular aconteça. Um exemplo que é muito interessante, a reciclabilidade do vidro em algumas regiões do país, ela é muito eficiente, ela é muito boa. Mas a reciclabilidade do vidro no norte do Brasil, por exemplo, ela já é um desafio. Por quê? Para escoar esse vidro todo para as regiões onde possui tecnologia para reciclagem, é muito custosa. Então, aí, economicamente, esse vidro tem uma baixa reciclabilidade naquela região. Então, esses 3 pontos, né, que são os 3 desafios, são diretamente ligados. Não sei se eu fui clara. Foi muito clara e eu concordo com você. Eu sou da área de resíduos, né? É algo que eu debato muito aqui no nosso canal, sobre resíduos. E eu concordo que a circularidade ela só funciona quando a cadeia de valor está completa, né? Ou se você tem onde destinar. E esses dias atrás eu tive um bate-papo muito legal com o engenheiro Wagner, e ele estava falando de rastreabilidade. E no caso prático de vocês, que vocês são uma operadora, como que funciona a rastreabilidade desses resíduos? Perfeito. Existem 2 fontes de material que nós absorvemos aqui no Grupo Interação. A primeira fonte é uma fonte mais que a gente consegue essa informação mais fácil, porque são nossos clientes, né? Então, quais são as diferenças dessas fontes? É um material pós-indústria e um material pós-consumo. Então, a gente trabalha aqui com pós-indústria. No Brasil, a gente tem um sistema chamado SIGOR, onde a gente emite um MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Eu como indústria de serviço, vou coletar aquela embalagem, aquele material no meu cliente, eu preciso identificar que eu fui lá coletar e para onde eu destinei esse material. E o gerador, que é o meu cliente, precisa emitir esse MTR também com todas essas informações e o peso do material que saiu para eu coletar. Então, nacionalmente já existe um sistema para a indústria realizar esse tipo de rastreabilidade. E isso é gerado um certificado de destinação e a gente tem todo o balanço, o que a gente coletou, o que a gente beneficiou dentro do Grupo Interação. Então, a rastreabilidade no pós-indústria, ela é bem amarrada, porque é um sistema obrigatório em todos os estados do Brasil de ser utilizado. Então, esse é um ponto. Outro ponto dentro da indústria é que, para a venda desses materiais, gera-se uma nota fiscal. Então, vou vender a sucata para o Grupo Interação. Tem uma nota fiscal com nome, identificação, o valor que foi negociado. Então, eu tenho 2 tipos de documento que me assegura na rastreabilidade da aquisição desses materiais. Para o pós-consumo, é um pouco diferente. Como que o Grupo Interação se assegura da aquisição dessas aparas pós-consumo? Nós fazemos parte, nós operamos o programa Circula Flex, da Rede pela Circularidade, que foi instituída pela ABPlast, Associação Brasileira da Indústria Plástica. Então, o programa Circula Flex, o que ele faz? Ele homologa as cooperativas de reciclagem. As cooperativas de reciclagem são unidades onde pessoas, né, fazem a triagem dos materiais recicláveis para venda e comercialização e venda. Então, essa cooperativa gera uma receita, essa receita é distribuída para todos os cooperados.
Então, essa organização cooperativa no Brasil significa uma junção de pessoas para um único fim, no caso, a triagem de materiais reciclados, onde o resultado dessa atividade econômica é dividida por eles. As cooperativas têm um viés muito legal da inclusão social, que a gente pode falar mais para frente, mas elas são, para realizar esse tipo, para fazer parte do programa do Circula Flex, elas precisam cumprir com alguns combinados, né? Quais são os combinados? Vocês possuem algumas licenças básicas da cooperativa? Então, é o estatuto da cooperativa, né? Todo o regimento interno. A cooperativa está emitindo nota fiscal para essa comercialização? Então, também contempla lá os cheques para ser homologado. Então, o Circula Flex homologa essas cooperativas e a gente faz a aquisição desse material pós-consumo a partir das cooperativas homologadas pelo programa. Então, o Grupo Interação garante a rastreabilidade fazendo parcerias com empresas, né, indústrias, nossos clientes que já possuem essa demanda e com programas que já possuem aí o lastro, né, toda a rastreabilidade a partir das ações no programa Circula Flex. Vanessa, e você me falou sobre as cooperativas e eu escutei que as empresas podem vender esses materiais reciclados a grupos operadores, como o Grupo Interação. Mas como que essas parcerias funcionam na prática? As parcerias funcionam Grupo Interação com a indústria, né? Um contrato de gerenciamento de resíduos que é estabelecido. Então, a indústria nos contrata para cuidar do resíduo que é gerado dentro das fábricas. Então, a gente tem uma prestação de serviço. Com as cooperativas, como eu disse, a gente faz parte do Circula Flex, que é um programa de circularidade, onde várias indústrias são associadas da Abiplast e são signatárias pela rede, pela circularidade, e apoiam esse projeto da aquisição de aparas de baixa densidade, né, aparas de plásticos, para que a gente faça todo o processo de transformação e valorização desses resíduos pós-consumo. Então, eu tenho uma relação comercial diretamente com a minha indústria e eu tenho uma relação de cooperação com a rede pela circularidade, mas que também me gera insumo para realizar os nossos produtos finais. Então, essa relação de parceria, ela pode ser realizada em conjunto, tá? Então, como assim? As indústrias que fazem parte de alguma associação de classe, juntamente com contratos estratégicos para a gestão circular dos resíduos. Porque no Brasil a gente fala muito de gerenciamento total dos resíduos industriais, né? A Interação tem muito o olhar de gestão circular dos resíduos internos, porque a gente sempre leva essa proposta da economia circular, apresenta os programas que estão acontecendo, para que assim a indústria consiga fazer a conexão da demanda interna da reciclagem, da circularidade dos resíduos deles, mas também trazer essa proposta da circularidade no pós-consumo, fazendo parte aí de uma rede de cooperação única para a circularidade do plástico. Então, essa relação, essa parceria, ela funciona concomitantemente, né? É um trabalho que a gente vai construindo, vai sensibilizando a indústria, e a indústria também nos demanda essas soluções para que a gente consiga propor uma solução completa para eles. E Vanessa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu fiz uma correlação muito rápida agora, e para você ver se você consegue me ajudar. Eu entendi que vocês têm as soluções, né? O Grupo Interação tem inúmeras soluções, mas essas soluções, eu penso que elas estão integradas em algo que chama Plano de Gerenciamento de Resíduos das Indústrias, né? Vocês utilizam esses planos de gerenciamento das indústrias e aplicam as vossas soluções? Como que isso funciona?
Isso, exatamente. O PGRS, né, o Plano de Gerenciamento de Resíduos, ele é instituído pela indústria e a gente faz a operação daquilo que foi planejado pela indústria. Então, por exemplo, eu tenho um contrato com bastante indústria do pão, né? Como eu disse no começo. Para eu fazer o álcool de cereal e para eu comercializar para ração animal, a gente utiliza da demanda desse PGRS, né, de destruir os produtos vencidos, de destruir os produtos que não foram aprovados para comercialização. Eu utilizo dessa demanda da fábrica para circular esse material, dar um valor agregado e realizar os produtos finais, que é o álcool de cereal, né? Ou o valor nutritivo para a ração animal quando o produto não está vencido. Da mesma forma, são os plásticos. Então, eu faço a compra da paraplástica. Eu tenho, por exemplo, atendo clientes que faz muito rótulo de embalagem mesmo, né? Esses rótulos que aparecem aqui nessas embalagens, eu atendo bastante empresa que fabrica isso. Tem rótulo que deu errado, né? A produção errou na gráfica, enfim, precisa descartar. A gente faz também a circularidade desses rótulos para transformar em outros tipos de produtos, como por exemplo, o saco para lixeira. Então, em atendimento ao PGRS, eu consigo munir a minha indústria de matéria-prima para devolver a essa indústria materiais circulares, produtos circulares. Então, por exemplo, ao invés dessa empresa que errou o rótulo somente triturar e descartar, coprocessar ou incinerar, ou aterrar, né? Pior ainda, esse material não conforme, eu consigo adquirir esse material, colocar na minha indústria de transformação e devolver para ele em forma de produto. Então, ao invés dele comprar um saco para lixeira de uma outra empresa, né, que não teve contato com a para dele, ele compra da nossa empresa e a gente fecha o ciclo da economia circular nesse sentido do plástico, por exemplo. Você deu exemplos do produto de vocês e depois a gente vai entrar. Eu gostaria que você apresentasse a empresa, mas você, como engenheira, né, ambientalista, qual que é um caso que você acha icônico, né, que você pode dizer, olha, esse caso foi muito legal porque a gente transformou esse resíduo sem valor em um subproduto de valor agregado. Você tem algum caso que poderia nos contar? Eu gosto de dois casos particularmente. Um caso, por exemplo, eu contei para vocês que a embalagem multicamada ela é muito difícil de ser valorizado. Aqui internamente a gente tem uma máquina que produz fitilho para amarrar fardo. E aqui a gente conseguiu fazer essa máquina que produza fitilho com essas embalagens que é muito difícil de vender. Então, aquilo que ia ser rejeito, né? A gente tinha que mandar para algum lugar. Hoje é minha matéria-prima, porque eu tranço essas embalagens. Então, essas embalagens elas vão sendo trançadas, né, na máquina, bem mais eficiente. E ela se torna um valor agregado muito legal para mim, porque isso se transforma em material para que eu possa trabalhar. Então, ao invés de eu comprar fitilho de PET, né, o PVC, eu consigo utilizar essas embalagens, que é muito difícil de reciclar, e ainda faço um valor agregado muito, muito melhor para eles. Eu acho super legal essa outra alternativa. E uma coisa que é um case de mercado que eu vi com relação à reciclagem do alumínio com a indústria de higiene pessoal. Se eu não me engano, a Natura fez uma parceria muito legal para a circularidade e utilização em suas embalagens de creme para mão. É um creme para mão que utiliza embalagem de alumínio e eles fizeram todo o estudo de pós-consumo para que esse alumínio voltasse e virasse em embalagem novamente.
Se eu não me engano, é uma parceria entre Nestlé, o alumínio das cápsulas de alumínio, virar embalagem para os cremes da Natura. Eu achei fantástico, né? Então, são casos aí que a gente vê no mercado que vence aí dois daqueles problemas que eu mencionei, né? A reciclabilidade das cápsulas de café, que é um desafio, e a questão da logística, né? São duas marcas que pulverizam bastante o mercado nacional para fazer um produto inovador. Achei sensacional. Quem sabe a Natura e a Nestlé não falam com o canal Arena Ambiental, mas eu tô intrigado. Eu sei que o Brasil tem muitas empresas, muitos operadores de resíduos. Você acha que ainda há espaço para outras operadoras? Como que você vê o mercado, né, para uma operadora ou para pessoas que gostariam de investir? Eu acho que tem muita oportunidade. Eu tenho certeza que tem muita oportunidade. Como eu disse para vocês, existe muita questão da regionalização. O Sul e Sudeste, mesmo com vários amparatos tecnológicos, ou seja, locais que possuem a tecnologia para realizar a reciclagem, seja do alumínio, do vidro, do papelão, enfim, existe muita oportunidade nas outras regiões, então Centro-Oeste, o Norte do Brasil, o Nordeste já está se estruturando, mas regiões como Minas Gerais, Espírito Santo, tem muita oportunidade para implantar essas unidades de reciclagem. Então, a gente vê muitos catadores, muitas cooperativas organizadas, sim, mas tecnologias para absorver a demanda desse pós-consumo ainda, essa capilaridade ela é ainda abaixo do que o Brasil já produz de resíduo. Acho que outro ponto, né, que a gente vai abordar mais para frente, mas é legal comentar, é que o regulatório já está se organizando para criar esse tipo de demanda. Então, eu vejo e entendo que o Brasil é um grande cenário de oportunidades aí para o pessoal que queira investir ou implantar de alguma forma. Vanessa, você já tocou em um ponto que é sobre regulação do mercado, né? Como que ocorre essa regulação do mercado para... Você falou do MTR, né? Mas eu acredito que existem muitas leis, né, que regulam esse mercado. Como que ela funciona na prática? Então, o Brasil tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que foi instituída. Ela dá o primeiro passo para o regulatório organizar a forma como o Brasil entende e cobra de todos os stakeholders, né? Seja a indústria, seja o consumidor final, seja os estados e municípios. A partir daí, a partir dessa instituição da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, houve a publicação de várias resoluções ou decretos federais. Então, a gente tem o decreto de logística reversa de embalagem em geral e o decreto de logística reversa de 2 tipos de materiais no formato individual. O decreto do vidro, que foi publicado, se eu não me engano, em 2023, e o decreto do plástico, que foi publicado agora, bem recente, outubro de 2025. E esses decretos, o que eles buscam? Eles colocam metas de recuperação progressivas para a indústria que deseja colocar a tua embalagem no mercado nacional. Então, a indústria vai lá, eu quero produzir esse produto, então eu quero colocar no mercado nacional esse tipo de material. Então, eu estou colocando aqui essa embalagem tal, tantas toneladas de plástico para eu comercializar meu álcool em gel. Para isso, hoje a legislação ela tem um decreto específico para embalagem de plástico. Então, tem um outro mercado que é do vidro, né? Principalmente bebidas. Existe um decreto que tem as metas específicas para recuperação
das embalagens de bebidas, e assim para outros tipos de materiais e produtos. A gente tem o decreto dos eletrônicos, aerosol aqui no estado de São Paulo, papel, papelão e alumínio, embalagem de metais, entra no decreto de embalagens gerais. Então, existem vários tipos de legislação de logística reversa para produtos ou embalagens que a indústria precisa observar. E os municípios também. Então, os municípios também são regulados a partir desses decretos para que eles tenham em sua política municipal planos de coleta seletiva, planos de recuperação desses materiais e principalmente planos de educação ambiental. A gente sabe que ainda é uma luta o encerramento dos lixões. A gente está em 2025 falando de lixão ainda aqui no Brasil, falando de saneamento base, de coisas básicas para estruturar esse mercado, mas em termos de regulação, o Brasil está preparado, porém falta a questão da fiscalização, a questão de realmente colocar em prática o que foi instituído. E nisso, alguns estados já se organizam, ou já praticam isso através de suas ferramentas. Mato Grosso do Sul liderou esse tipo de cobrança através do Ministério Público. Então, ele vem desde 2018, se não me engano, ele vem autuando empresas que não cumprem com a apresentação do plano das recuperações, né? Então, ele pergunta, indústria, aqui no estado, você recuperou o tanto que está na legislação? Se não recuperou, a sua multa é de tanto. E ele faz isso ano a ano e publica a lista de empresas ano a ano para o cumprimento da logística reversa de embalagens. O estado de São Paulo vincula a renovação da sua licença de operação com a apresentação de projetos para a logística reversa pós-consumo. Então, por que eu estou trazendo bastante esse termo da logística reversa pós-consumo? Porque ela impulsiona o movimento para apoiar e estruturar essa captação de material pós-consumo nos municípios para que a economia circular aconteça, né? Então, a economia circular também foi instituído recentemente uma legislação sobre economia circular no Brasil, definindo o que quais são as boas práticas para colocar em pauta, como fiscalizar, como apresentar relatórios. Existe uma ISO, né? A ISO 59000, se eu não me engano, ISO 59000. Então, já foram instituídos vários instrumentos para orientar e guiar as indústrias para aplicação e execução da economia circular. E antes de ter essas regulações, a logística reversa de embalagens puxou todo esse movimento da recuperação dos materiais pós-consumo nos municípios dos estados brasileiros. Vanessa, eu tenho uma questão, eu vou deixar ela para o final, mas antes de chegar a essa questão, eu queria que você apresentasse o Grupo Interação, né? Como que o Grupo Interação iniciou a história na economia circular, né? Quais os produtos e os serviços que o Grupo Interação tem, né? Você poderia contar um pouco do Grupo Interação? Claro, o Grupo Interação tem 20 anos de história. Nós iniciamos no Rio de Janeiro, nossas operações. Ela atende no Rio de Janeiro várias indústrias de grande porte, desde Ambev, P&G e outros tipos de indústria. Há 12 anos foi criada aqui a unidade de Araras, onde estou falando aqui, no interior de São Paulo. E a gente também tem esse braço de gerenciamento de resíduos completo dentro das fábricas. Então, o Grupo Interação, ele nasceu com essa vontade de prestar um serviço de maneira diferente dentro das fábricas, não somente coletando e destinando resíduos, mas trazendo um valor agregado muito maior para os clientes, né? Principalmente para as indústrias alimentícias. E nesse passo que o Grupo Interação ele foi
foi se desenvolvendo, a gente criou outras soluções, como a interação ambiental, a interação beneficiamento, que são outros braços aí do grupo para prestação de serviços ambientais dentro da indústria. Aqui na unidade de Araras, a gente tem uma vertical chamada Extrusaic, que é a empresa, a vertical de plásticos que faz esses materiais, essas embalagens. Não somente a embalagem, né? Mas a gente também comercializa o grão, comercializamos sacos industriais, sacos transparentes. Então, aqui em Araras, a Extrusaic tem 5 anos de existência, focada na comercialização e produção de embalagens sustentáveis, né? Embalagens 100% de conteúdo reciclado, seja para pós-consumo ou pós-indústria. E a interação atua em diversos estados, não somente aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, mas nós temos clientes em vários estados para justamente propor esse gerenciamento circular dos resíduos com foco na economia circular e na sustentabilidade. Vanessa, para terminar a nossa conversa, eu gostaria que você desse um conselho ao pessoal que está nos assistindo, né? A gente tem muita audiência na África, então você pode deixar um conselho a esse pessoal? Claro. Para você executar a economia circular, né, instituir essa economia circular, seja no seu município, na sua empresa, um conselho que eu daria é para olhar as duas fontes de geração, tanto o resíduo que é gerado na indústria, quanto o resíduo que é gerado pós-consumo, nas casas, nas famílias, com as pessoas, seja em eventos, parcerias com os municípios, né? Porque a economia circular, ela só se sustenta se tiver inclusão social. Se a gente esquecer que as pessoas fazem parte desse fluxo de materiais, desse novo valor agregado que a gente dá para os materiais, essa economia pode sim durar, mas se sustentar a longo prazo, talvez não faça sentido. Um dos princípios, né, que existe dentro da definição do que é a economia circular é justamente a regeneração dos materiais. E a gente só consegue isso com a educação ambiental das pessoas, seja dos funcionários, seja dos munícipes, somente com o treinamento, como que eu separo esses materiais, né? A gente tem mais de 10 tipos de plásticos que a gente pode separar e valorizar. Então, fazer essa educação dentro de casa também, os municípios são responsáveis por isso, motivar o seu cidadão a realizar a separação, uma organização dos municípios para organizar essa coleta seletiva nos bairros, e aí sim, conciliar a inclusão social, a regeneração justa e a transformação ecológica num ciclo que se fecha e se sustenta. A economia circular não pode ser voltada somente para os negócios e no foco em alta escala, sem a inclusão social e justa de todos os stakeholders, indústria, população e municípios e estados. Então, a economia circular ela precisa transformar, dar nova vida, seja no nosso modo de consumir e também seja no nosso modo de comercializar. Então, esse seria o meu conselho. Vanessa, foi uma conversa muito agradável. Eu queria agradecer a engenheira novamente. Agradecer ao Grupo Interação por ceder essa oportunidade de conversar conosco, apresentar o grupo. Muito obrigado. Espero no futuro poder contar com vocês novamente, porque a conversa foi uma aula, foi muito legal. E desejo sorte para vocês e a gente vai se falando, vai mantendo contato. Claro, eu que agradeço a oportunidade e sempre que vocês precisarem, pode contar comigo. Muito obrigado e até breve. Até!